mesmo, em todo o tempo, Deus é bom. Se nós sabem uma coisa que é, às vezes como seres humanos, podemos achar que Deus só se move quando há grandes multidões, mas nós podemos ter tempos de louvor e tempos de oração em que somos assim ou até menos, e em que o Senhor se mova, em que o Senhor fale à nossa vida, em que o Senhor nos dê o privilégio e o prazer de sentirmos a sua presença. Não sei quanto aos irmãos, mas eu creio que o Senhor está neste lugar. Amém? Amém? Então, meus irmãos, ainda antes de começarmos, deixem-me só dizer que meus irmãos devem orar. Alguns sabem, outros não sabem, mas a irmã Virgínia, portanto, a mãe do Pedro, a sogra da Ana Santiago, ela costuma sentar-se ali, ela está hospitalizada, o caso está bem grave. Os irmãos sabem, ela depois começou a vir também com com um gorro, não é? A irmã estava a fazer quimioterapia, o cancro da mama, ela já tinha tirado uma mama já há muitos anos, mas entretanto voltou o cancro e entretanto ela também apanhou uma grave pneumonia, o pulmão esquerdo ou direito, já não sei, um dos pulmões deixou de funcionar, o outro está mais ou menos e pronto, o prognóstico é extremamente reservado. Mas nós estivemos lá ontem, eu e a minha mulher estivemos lá ontem no hospital e a irmã, ela é que nos animou, que nós nem tivemos tempo para falar, que ela é que falou o tempo todo. Ela falou, mas pronto, falou e fez muito bem, precisava de falar e nós deixámos, e às vezes é isto mesmo, mas é só estar presente e é o que dá para fazer. O Senhor é que sabe o que é que vai acontecer, dizer-vos, o Senhor é que sabe, mas os irmãos devem orar e nós oramos sempre para que o Senhor cure, amém? É isto que nós fazemos, é isto que nós temos fé. De todo modo, os irmãos ficam a saber, a nossa irmã, ela não tem vindo aos cultos sequer, mas pronto, precisa mesmo das orações dos irmãos, está bem? E quem tiver, assim, relacionamento com ela ainda vai atendendo o telefone. Ela tem muita dificuldade em respirar, mas ela ainda tem o telemóvel, ainda consegue atender. Portanto, se algum irmão lhe quiser ligar, também pode fazer isso. E é assim, nós pensávamos, honestamente, quando chegámos lá, pensávamos que ela ia estar assim muito sem falar, muito cansada, mas quando chegámos aquilo, a mulher nem parecia que estava doente. Dava para perceber, obviamente, até porque ela tem máscara de oxigênio, tem tudo, mas graças a Deus saímos de lá animados, o Senhor sabe, e quem tem fé tem tudo, amém, irmãos? Porque sabemos que ainda que o tempo aqui termine, lá no céu, vamos estar por toda a eternidade. Deixa-me só tirar aqui o som do meu telemóvel, que fez aqui uma notificação, o que significa que está com o som. Os irmãos, perdoem. Pronto, já tirei. Ok, meus irmãos, então vamos lá abrir as nossas Bíblias no último livro da Bíblia e vamos continuar aqui o nosso estudo. Já não falta tudo, amém? À medida que vamos avançando, vamos também deixando uma série de capítulos para trás, está bem? Deixa-me só ver onde é que nós ficamos. Já me lembro. Estamos no capítulo 15, está bem? Portanto, já fizemos 15 capítulos de Apocalipse. Hoje temos menos gente, os alunos do Instituto Bíblico não estão cá. Hoje é o jantar. Eu não sei, este Instituto Bíblico marca jantares para as quartas-feiras. Também se marcasse para a terça, há outras igrejas que têm culto à terça, mas eu vou ter que mandar um recado para lá, que esta história de terem os jantares de finalistas às quartas-feiras, tenho que falar com o Paulo Gomes e dar-lhe na cabeça. Mas pronto, isto é outra conversa. Mas basicamente, meus irmãos, nós estamos aqui a falar acerca, e aqui sim, do final dos tempos. Nós já falámos acerca do dragão, Satanás, falámos acerca do anticristo, falámos acerca do falso profeta, vimos mais ou menos como é que as coisas se vão organizar, como é que as coisas hoje também já estão feitas e ao longo da história nós fomos vendo claramente este mover do anticristo em várias nações, em vários governos, em vários países, em várias figuras também. Percebemos claramente que o anticristo é um espírito que está sobre um sistema que depois é político e religioso, foi isto que vimos, e uma das coisas que eu deixei claro para os irmãos é que a única pessoa que sabe o dia e a hora é Deus. Ora, como Satanás não sabe nem o dia nem a hora, ele não sabe quando é que vai ter a autoridade ou a legitimidade, isto é, quando Deus lhe vai permitir que o anticristo emerja de facto. Então, ele tem que ter sempre alguma coisa preparada. E tem
Nós vemos isto ao longo da história. Ele tem sempre, em todas as eras, em todos os períodos de história, vemos sempre alguma coisa que está preparada. Nunca chega ao seu culminar, nunca chega à sua conclusão, nunca podemos dizer esta pessoa é o anticristo, não é isto que acontece, até porque já partilhei, não sei se será a mesma pessoa, se não será antes um sistema, mas normalmente os sistemas depois são encabeçados por um representante, e isto vale o que vale, mas aquilo que nós percebemos é, no mover do anticristo, os irmãos nunca se esqueçam que aquilo que nós vimos foi o seguinte, é que Deus vai usar o anticristo para a sua justiça e para a sua glória também. E isto é que é interessante perceber. O que significa que não há nada que fuja de facto do controle da história. Deus vai deixar, mas existe um propósito para todas as coisas. Dizia-vos o seguinte, até ao capítulo 15, houve uma pausa naquilo que se chamam as pragas. Aconteceu uma série de coisas, é verdade, mas até entre o capítulo 11 e o capítulo 15 nós vemos aqui quase como se fosse um parênteses específico. Falámos da 7ª taça, mas agora vemos aquilo que é as 7 taças, mais uma vez as 7 taças, mas as 7 taças cheias das últimas pragas. E se os irmãos repararam, se os irmãos forem lá mais atrás, e depois os irmãos vão fazendo este trabalho de casa, que é voltar a ler Apocalipse, os irmãos, garanto-vos, aqueles que têm estado aqui às quartas-feiras, se começarem a ler do Apocalipse, do capítulo 1 até aqui ao 15, vocês vão ver que já percebem uma data de coisas que não percebiam antes, e vão perceber que as coisas fazem muito mais sentido agora, depois de termos estudado. E aquilo que nós percebemos foi, até este momento, tudo aquilo que tem a ver com pragas, elas são pragas, mas que não são, como é que é de explicar? Por exemplo, os irmãos recordam-se, e nós vamos ver isso, mas os irmãos recordam-se que, nomeadamente nas pragas que o Senhor vai enviar na questão da justiça, seja ela através de anchas, seja ela também através da permissão de Satanás e os seus demónios, os irmãos já repararam que tudo aquilo que as pragas afetam, elas não afetam o mundo inteiro ao mesmo tempo. Elas afetam, por exemplo, a terça parte das estrelas, a terça parte do mar. Os irmãos recordam-se disto. Haverá a terça parte dos homens, haverá uma grande guerra, haverá fome, mas morre um terço. Os irmãos estão a perceber. Quando chega aqui ao capítulo 15, João vai apresentar as últimas pragas, as últimas taças. E estas são da ira do Senhor. E eu estou a falar pragas porque é isto que vai acontecer. Pelo menos vai invocar as pragas do Egito, vai invocar uma figura que é Moisés, vai claramente falar disso. Mas neste caso, aquilo que nós vamos ver é uma coisa muito mais gravosa. Como se a terça parte dos peixes do comércio já não fosse grave. Agora imaginem isto acontecer na totalidade. E é isto que vai acontecer no final. Porque tudo vai acontecer ao mesmo tempo, termina naquilo que ele vai falar, que é a batalha do Armageddon, está bem? Ou Armagedon em português. Depois há muitas teorias do que é que isto significa, mas haveremos de lá ir. Capítulo 15, diz assim. E vi outro grande e admirável sinal no céu. 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. 7 últimas pragas. E vi um como um mar de vidro misturado com fogo. Irmãos, João já tinha falado acerca deste mar. E isto é, não se esqueçam, a expressão é, e vi um como. Significa que não era nenhum mar misturado com vidro, está bem? Significa que ele não tem vocabulário, ele não consegue perceber nem identificar nada na sua realidade ao qual ele conseguisse explicar. Então ele está a dizer aquilo que ele acha que é o mais parecido. Não é que tenha grande importância, porque isto basicamente fica no nosso imaginário, mas isto só para ficar claro, que ele está a falar daquilo que ele consegue, ou com o vocabulário que ele consegue, de acordo com aquilo que é comum e que os ouvintes, neste caso os leitores, poderiam identificar. E vi um como mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus. Então vejam o que é que João está a ver. João está a ver, e isto obviamente é em termos de visão, e já vos disse que as visões depois em nível cronológico tornam-se um problema, porque às vezes as visões misturam coisas do passado com coisas do presente e com coisas que vão acontecer no futuro. Aliás, eu penso que as visões acontecem, especialmente as visões apocalípticas, e especificamente também aqui em João, mas também acontece em Ezequiel, e acontece também com Daniel. De repente, aqueles que têm o privilégio de ter a visão, têm um vislumbre da forma como Deus olha para o mundo.
Deus vê o passado, o presente e o futuro tudo ao mesmo tempo. Porque para Ele está tudo em simultâneo. Isto para nós é estranho, porque nós vivemos a 3 dimensões. Se vivêssemos a 4 dimensões, víamos de outra forma. Não sei se algum dos irmãos mais velhos certamente não viram, mas há um filme que é o Interstellar, não sei se conhecem, mas basicamente é a história de o mundo está prestes a terminar, há o caos por causa do aquecimento global, já nada se cultiva, e eles têm que procurar um outro planeta habitável. Isto só para falar das 4 dimensões, e é interessante, porque a determinada altura do filme, ele tem a perspectiva de ver em 4 dimensões, e aquilo é interessante, porque ele, em 4 dimensões o tempo não o afeta. Então ele vê o passado, a sua realidade e aquilo que vai acontecer ao futuro, como se estivesse a ver um livro. Um livro não é bem um livro, como se estivesse a ver uma grelha. E ele olha e vê o passado, vê o presente, que é aquilo que ele está a viver especificamente, e vê o futuro, aquilo que vai acontecer no futuro. É um filme daqueles que a gente tem que ver 50 vezes para perceber, basicamente é isto. Mas é muito interessante, porque aqui, nestas visões, acontece isto. Há coisas que se referem ao passado, há coisas que se referem ao presente de João, não se esqueçam disto, e há coisas que se vão ver no futuro. Um dos grandes problemas, e volto a repetir, é que a maior parte de nós costuma ler Apocalipse como se as coisas tivessem que se cumprir ainda todas. Então isto é problemático, porque isto leva-nos a olhar para Apocalipse e dizer assim, bem, isto nunca se aplicou a ninguém, desde João, e agora eu tenho o privilégio de ser a única geração que está a viver ou que vai viver aquilo que o Apocalipse está a falar. E é estranho. Significa que a Bíblia tem um livro que só se aplica agora para nós em 2025. É estranho. Então, nas visões, nós temos que pensar que aquilo que está a acontecer não é apenas para o futuro, há coisas que já aconteceram. E eu vou-vos explicar porque é que eu estou a falar disto. Vejam, quem ele vê é aqueles que saíram vitoriosos da besta, da sua imagem, do seu sinal e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e que tinham as harpas de Deus. Irmãos, quem vai ter estas harpas de Deus não são únicas e exclusivamente as pessoas que vão passar pela grande tribulação. E é por isso que eu estou a dizer que João está a ver uma visão, e isto tem a ver com o passado, com o presente e com o futuro. É verdade que o foco está aqui naqueles que viveram e que vão viver a ideia de serem vitoriosos sobre a besta. E ser vitoriosos sobre a besta, os irmãos recordam-se como é que é. É não ter o sinal, não ter a marca, não se comprometerem. Mas estes não são apenas estes que vão ser vitoriosos, porque todos aqueles que permaneceram firmes, fiéis e depositaram a sua fé em Jesus Cristo, esses também são os vitoriosos sobre a besta. Vocês conseguem entender? Então aquilo que João está a ver é esta ideia extratempo. É verdade que tem a ver com o futuro, mas não é apenas o futuro, é também o presente e o passado, porque naquele lugar, naquele tempo, vão estar todos aqueles que são vitoriosos sobre a besta. E esses somos nós, aqueles que somos fiéis a Cristo. Amém? E é bom que os irmãos percebam isto. Então, eles tinham harpas, e se calhar é daqui que vem aquela história de quando pensamos nas pessoas no céu com uma harpa em cima de uma nuvem. É provável que seja daqui que venha a história das harpas, está bem? E vejam o que é que acontecia. Eles cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus. Aponta para a ideia de Moisés. Moisés é o líder que tirou o povo do Egito e é um líder que sabe muito bem o seu lugar, o seu papel, a sua função, mas acima de tudo o que é que ele deve fazer diante de Deus. E Moisés tem de facto cânticos. E aqui vai ser replicado, não totalmente, vai ser aqui tirado algumas expressões distintas de outros textos, mas basicamente fala acerca de Moisés e tem a ver com a saída do Egito. Porque a saída do Egito tem sempre a ver com a salvação. Os irmãos sabem, na história do Velho Testamento, nós falamos em tipologia. Tipologia basicamente é o seguinte: a história acontece, mas o Senhor Deus é tão perfeito que Ele, com a história verdadeira, com aquele acontecimento, Ele aponta profeticamente e tipologicamente para aquilo que ia acontecer no futuro. Passo a explicar. A saída do Egito, passagem pelo deserto e entrada na terra prometida, é exatamente um tipo de vida que o cristão vive com Jesus Cristo. Saída do pecado, do Egito, passagem pelo deserto muitas vezes é as dificuldades e aprender a confiar no Senhor, mas no final quem permanece firme chega aonde? À terra. Qual é a nossa terra prometida? É o céu. Então, fala-se de tipos nesse sentido. É uma questão tipológica. Então, muitas das histórias que nós vemos no Velho Testamento, eles apontavam para o Novo, e muito daquilo que acontece no Novo aponta para aquilo que é a realidade da nossa vida. Moisés assume o papel de líder, mas acima de tudo a personagem principal não é Moisés.
a personagem principal é o Cordeiro. O Cordeiro que também lá está. É a coluna de fogo, é a nuvem. Vocês entendem isto? Porque no final, reparem, o benefício e o mérito não é das pessoas estarem no deserto e chegarem à terra prometida. O mérito é do Deus que os guiou e sustentou no meio do deserto. Porque nenhum de nós consegue ir para o deserto e sobreviver. Muito menos 40 anos. Ainda que a geração tenha-se renovado, vocês entendam. Mas ainda assim, nem sequer é normal haver renovação de gerações. Porque no deserto não é suposto haver renovação, é suposto haver destruição. Então aquilo que acontece no deserto é exatamente a tipologia daquilo que acontece na vida do cristão. Aquilo que parece que é para a morte, afinal é para gerar vida e redenção. E eles cantam o cântico de Moisés. Moisés era servo de Deus. Mas não é apenas esse o cântico que eles cantam. Cantam um outro cântico, que é o cântico do Cordeiro. E o que é que eles falam? Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Meus irmãos, vejam só o que está, é 00:27. Ah não, aquilo é o tempo. Boa. Já há muito tempo que não havia um cronómetro aqui nesta igreja. Diz assim, grandes e maravilhosas são as tuas obras. Mas vejam o tipo de cântico que está aqui. Este é verdadeiro e verdadeiramente o louvor que brota. Brota daqueles que se venceram, brota daqueles que estão diante da face de Deus. E diz assim, grandes e maravilhosas. Fala acerca, está a adjetivar as obras do Senhor. Elas são grandes, não apenas em quantidade, mas na sua extensão, no seu tipo, naquilo que acontece de facto nas obras que o Senhor faz. Elas são maravilhosas. E depois diz acerca de Deus, esta expressão que para nós parece que não tem muito impacto, mas pensem bem nisto. Senhor, Deus Todo-Poderoso. Os irmãos já pensaram nesta expressão? Senhor, Deus Todo-Poderoso. Ele é Senhor, e este é um título divino. Deus, porque Ele é Deus, obviamente. Todo-Poderoso, que tem todo poder. Depois diz assim, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Ele está a dizer, Senhor, os teus caminhos, aquilo que tu decidires fazer, aquilo que tu escolhes fazer, é aquilo que tu fazes, é justo e verdadeiro. E isto tem o que se lhe diga, porque o que vai acontecer a seguir é o derramamento dos cálices da ira, das pragas. Vocês entendem? E estes homens, estas mulheres, estes remidos, estão a falar e a dizer, Senhor, aquilo que tu fazes é sempre verdadeiro e justo, e aquilo que vai acontecer é verdadeiro e justo, e aquilo que vai acontecer é terrível. E eles estão a dizer, é verdadeiro e justo. Tu és o Rei dos Santos. Depois faz a pergunta, quem te não temerá ao Senhor e não magnificará o teu nome? E é uma pergunta interessante. Senhor, quem terá coragem, quem terá ousadia de não magnificar o teu nome? De não temer quem tu és? Porque só tu és santo, por isso, e aqui é a profecia, todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Quer que se queira, quer não se queira, todas as nações, mesmo aquela que o irmão hoje agora está a pensar, mesmo essa, vai e chegará e estará de joelhos diante daquele que tem os juízos manifestos, o nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso. E depois disto olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingindo com cintos de ouro pelos peitos. E um dos 4 animais, aqueles que já tínhamos falado, seres viventes, deu aos 7 anjos 7 salvas de ouro cheias da ira de Deus, que vive para o todo sempre. E o templo encheu-se com o fumo da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Isto é só descritivo. Vamos continuar no capítulo 16. Vamos avançar para o capítulo 16. Mas basicamente estamos a ver uma descrição das taças, dos mensageiros do Senhor, do conteúdo que é as 7 pragas. 7 salvas. Estou a falar de taças, mas salvas, desculpem. 16. E ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos,
ide e derramai sobre a terra as 7 salvas da ira de Deus. E foi o primeiro e derramou a sua salva sobre a terra e fez uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam as suas chagas. Meus irmãos, há quem defenda que as pragas que aparecem em Apocalipse têm muitas das vezes a ver mais com questões espirituais, emocionais e até da mente do que propriamente físicas. Eu acho que há uma mistura. E aqui não deixa de haver um certo grau de ironia. E a ironia, e é isto que me leva a crer que será mesmo chagas verdadeiras tal como Jó teve. E pior, se calhar. Porque vejam o que é que acontece, vejam. Isto tem a ver com a lei da retribuição. Aquela lei que eu já falei aos irmãos em latim, o burcato latino é lex taliones. Basicamente é o olho por olho, dente por dente. Vejam aqui. Ele derrama e fez uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. O sinal da besta era feito de idade aonde? Os irmãos recordam-se? Na testa. Podia não ser literal, mas é isto que espiritualmente fala. Então, porque eles têm uma marca, o Senhor vai-lhes dar uma marca. Porque eles se entregaram a ter uma marca, o Senhor vai-lhes dar uma outra marca. E aquilo que era da pele, aquilo que era da carne, aquilo que era marcado, agora de repente aqueles que têm a marca da besta vão ter uma outra marca, que é a marca da chaga. Vocês conseguem perceber isto? Então tem a ver com aquilo que tu semeias, é aquilo que tu colhes. É exatamente isto que está a acontecer aqui neste livro. Aqueles que tinham o sinal da besta e que adoraram a sua imagem vão receber uma doença ou doenças de pele que vão ser terríveis, porque são chagas malignas. Então, aquilo que eles escolheram, adorar a imagem, aquilo que eles escolheram comprometer-se com o anticristo, com a besta, os irmãos recordam-se do texto, eles vão receber, por recompensa, da parte de Deus ira. E esta ira vai ser falta-me a expressão, mas a recompensa, não é a recompensa, mas pronto, a ira de Deus vai ser manifesta, vai se manifestar em chagas, na pele destes homens e mulheres que se recusaram, e se os irmãos recordam, recusaram-se a adorar o Senhor e se comprometeram, adorando a imagem que falava, a imagem da falsa besta. E o segundo anjo derramou a sua salva no mar, que se tornou em sangue, como de um morto, e morreu no mar. O que é que diz a vossa Bíblia? Todo. Não é a terça parte. Os irmãos estão a ver que vai haver o replicar das pragas, mas agora exponencialmente multiplicadas. Agora já não é a terça parte, nem sequer é 2 partes, são 3/3, 3 partes. Total. Significa que tudo aquilo que estiver no mar, diz a Bíblia, tudo vai morrer. Derramou a sua salva no mar, que se tornou em sangue, como de um morto, e morreu o mar, e toda a alma vivente. Mas agora, a praga é multiplicada, porque não é apenas o mar. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em... Já viram? E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes de água, e se tornaram em sangue, água salgada e água doce. E ouviu o anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que és e que eras, e santo és, porque julgaste estas. Exatamente na mesma expressão e na mesma maneira, da mesma natureza, com o mesmo conteúdo que os santos cantavam, os anjos estão a cantar. O louvor é, e tem sempre a ver com a santidade de Deus e com a sua justiça. O Senhor agrada-se, não apenas que proclamemos, mas que acreditemos firmemente que os caminhos do Senhor são justos. Ele é justo. E agora vejam o que é que o anjo está a dizer. Porquê é que ele é justo? Vejam. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhe deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. Ele está a dizer, o anjo, olha, estes homens e mulheres foram aqueles que derramaram o sangue daqueles que não quiseram comprometer-se com o diabo.
Estes são aqueles que quiseram permanecer fiéis a ti, Deus. E aqueles que mataram estas pessoas que eram fiéis a ti, que quiseram permanecer fiéis a ti, que morreram por causa de serem fiéis, porque não abdicaram da sua fé. Agora o Senhor lhes dá a beber, não do sangue deles, mas os irmãos entendem. A ideia é, derramaste sangue, então agora bebes sangue. Mataste, agora vais morrer. E isto é interessante, porque isto apela, não sei quantos irmãos, mas isto apela a um sentido primário, que é um sentido primário de justiça do ser humano. Hoje em dia os filmes têm-se multiplicado e é um bocadinho diferente. Mas os irmãos recordam-se, até há pouco tempo, toda a gente quer é que os heróis ganhem. Até há pouco tempo. Agora temos uma moda um bocadinho diferente. Mas até há pouco tempo, tudo o que tinha a ver com filmes, e até há uma disciplina que é apologética cultural, que estuda esta exata ideia das artes apontarem para a ideia de Deus. E os filmes apontavam sempre para a ideia do bem ter que vencer. Muitos dos filmes até tinham mensagens, eles não pensavam na mensagem cristã, mas eles acabavam por ter uma mensagem, sem eles pensarem, uma mensagem que acabava por ser uma mensagem extremamente cristã, que era, no final o bem vencerá. Porque isto era a ideia de nós querermos, nós como seres humanos temos a necessidade de que a justiça se cumpra. Agora vejam, eles eram os maus, eles são os maus da fita, e o Senhor está simplesmente a dar o destino aos maus que todos nós pensamos e queríamos que acontecesse. Quem é mau merece justiça divina. Você está cá ainda? Há um filme que é muito conhecido, basicamente a história é exatamente a mesma coisa da Bíblia, só que é um bocadinho mais rebuscada. Mas é exatamente a mesma história da Bíblia, que é a história do Matrix. Em que, a determinada altura, perto do final do filme, nós pensamos que o herói morre, fica tudo assim muito chocado, e está lá o vilão, que é basicamente como se fosse Satanás, mas isto é fácil de perceber depois de acabar de ver o filme. E a determinada altura o herói que parecia que estava morto, vê-se assim um algoritmo a subir outra vez e de repente, sem saber muito bem como, eles não sabem bem como, ele volta à vida. E quando volta à vida não vem bem como não tem a fraqueza antiga e dá uma carga de porrada no vilão e acaba. E ele basicamente chama-se Neo, que em inglês é um acrónimo, escreve-se One. Se ler Neo para trás é One, One significa um, e ele era o escolhido. Os irmãos entendem? Basicamente era uma figura messiânica. Isto para dizer o quê? O filme teve muito sucesso, não só pelos efeitos especiais, mas porque era uma história básica. É que no final o bem vence sempre. E por isso teve um sucesso incrível. Quando nós mudamos a fórmula, mudamos porque achamos que queremos descobrir outra roda. Mas isto para dizer o quê? Isto basicamente é como um argumento de um filme. Nós estamos a ver o final do filme. E aqui está só em antecipação, porque a seguir João vai explicar uma série de coisas que estão aqui já a acontecer, mas ele vai explicar em pormenor, por exemplo, a queda da Babilónia, a batalha, o que é que significa, quem é que lá vão estar, como é que ela se vai desenrolar. Não vamos falar disso hoje, mas para ficar claro que João apenas apresenta e depois explica. Mas basicamente aquilo que nós estamos a ver é aquilo que todo o ser humano quer ver, é que o bem no final sempre vai vencer. E que ainda que haja muita gente que diga que não, a verdade é que todos nós temos um prazer em nós de que os bonzinhos vençam. Nós queremos. Nós sempre escolhemos partidos. Partidos não é políticos. Nós temos sempre um partido. Alguém. E se nós achamos que é aquela pessoa que é melhor ou mais boazinha, é aquela que nós queremos que vença. Às vezes é por coisas tontas, é só porque a cara é mais isto ou a cara... Mas é uma questão humana, muito básica, muito primária, mas é uma marca imposta em Deus em nós. Não é perfeita em nós porque nós temos pecado, mas é claramente da natureza divina a ideia de que a justiça, nós precisamos que a justiça seja feita. Quando nós nos sentimos injustiçados, nós nem conseguimos... Ficamos irritados. Às vezes a história não é nada connosco e nós começamos a ouvir as histórias e começamos a ficar assim nervosos e a pensar, porque há a ideia da justiça. E aquilo que João está a apresentar é isto que o anjo está a dizer. Justo és tu, ó Senhor, que és o que eras, e santo és, porque julgaste estas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhe destes sangue a beber, porque disto eles são merecedores. E ouvi outro do altar que dizia: na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Meus irmãos, por isso é que nós não devemos... Nós pensamos nisto porque somos humanos.
mas é aquela discussão se foi para o céu, se não foi para o céu. Não é tão... Eu sei que isto pode ser difícil de ouvir, mas esta não deveria ser a nossa preocupação. Porque a nossa convicção é que Deus é justo. Você está cá. Só com a convicção de que Deus é justo nós poderíamos gozar a eternidade. É na convicção plena de que... E eu acho que é isso que vai... Nós vamos ser transformados, vamos perceber o que é que significa a justiça divina e é por isso que nós vamos poder usufruir de toda a eternidade, sabendo, porque nós não vamos esquecer que existem milhões e milhões de pessoas que vão sofrer o resto da eternidade. Isto poderia ser o suficiente para nós não conseguirmos desfrutar. Mas aquilo que eu creio, até pelos padrões bíblicos, é que nós, ao sermos transformados, nós passamos a entender aquilo que é o padrão de justiça divino e aquilo que está aquilo que está a acontecer aos outros, nós vamos entender, não, isto é justo. E é isso que nos vai permitir. Porque de outra forma, os irmãos certamente já pensaram nisso. Alguns de nós pensaram, eu espero que me apaguem da memória as pessoas que eu amo e que se calhar estão lá. Mas não é isso que vai acontecer, nós não temos esses dados. A Bíblia até parece que aponta que nós vamos reconhecer uns aos outros e certamente vamos ter lembranças daquilo que aconteceu aqui. Temos a certeza absoluta que isso vai acontecer, pelo menos é isto que tudo indica. Mas à medida que nós percebemos e quando avançamos em Apocalipse, nós temos temos esta convicção, a ideia da justiça. Os irmãos reparem que até aqui a justiça foi sendo falada, mas agora nestes capítulos ela é extremamente afirmada. Os irmãos já perceberam? Santo e justo, santo e justo. Os teus juízos são justos, os teus caminhos são justos, as tuas escolhas são justas. Aquilo que está a acontecer eles merecem, porque aquilo que está a acontecer é o derramamento da justiça de Deus. Você entende? E é importante porque João está a escrever e ele ouve os santos a dizer que é justo, mas os anjos também a dizer que é justo aquilo que está a acontecer. Então não há forma de fugir. Aquilo que está a acontecer é justo. Por muito doloroso que possa parecer, por muito terrível que possa até causar transtorno ao nosso ser, nós temos que entender que Deus é um Deus justo e aquilo que Ele decide é justo. Você ainda está cá? Eu sei que não são mensagens fáceis, mas nós precisamos disto, meus irmãos. O crente cresce é saber a verdade da palavra. Porque de outra forma nós pregamos aquilo que os outros pregam. Que é que Deus é bonzinho e no final vai tudo correr bem. Mas este livro não está a dizer isto. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. Se os irmãos repararam nas outras pragas, aquilo que normalmente acontece é o escurecimento do sol. E por causa dos efeitos do escurecimento do sol, alguma coisa terrível acontece. Mas aqui é o oposto. Em vez de escurecer o sol, diz que vai aquecer ainda mais. E aquecendo, há efeitos. E estes são os efeitos. Os homens foram abrasados com grandes calores. E vejam o efeito. Por isso é que a justiça de Deus é de facto justa. Eles estão a sofrer a ira divina porque blasfemaram. Eles estão a sofrer a ira divina porque adoraram a besta. Eles estão a sofrer a ira divina porque não glorificaram, nem magnificaram, nem temeram, como perguntaram. Quem não vai temer o teu nome, Senhor? E está aqui a resposta. Está aqui aqueles que não temeram, está aqui aqueles que não queriam glorificar. E vejam os efeitos. Pensaríamos nós que uma pessoa a ser condenada se arrependeria. Mas vejam qual é o efeito daqueles que estão a ser condenados. E blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Estão a ver porque é que é justo? Já vos disse isto. Uma das coisas que nos faz muita confusão é a ideia de inferno e, por causa de pecados temporários feitos aqui 60, 70 anos, passarmos a eternidade inteira a sofrer. Mas a pergunta é, e quem disse que no inferno não se continua a pecar? Vejam o que é que está a acontecer. Os irmãos têm que acreditar. Eu acho que isto é a minha opinião, mas eu acredito honestamente nisto. No inferno, quem lá está, a maior parte, ou se calhar toda a gente, vai estar a blasfemar. Porque uma pessoa a sofrer, ela simplesmente dispara para todo lado. Vocês não são assim, sou eu. Quando estamos irritados, quando estamos a sofrer, não procuramos sempre alguém que seja o culpado daquilo que nos está a acontecer. Quem é que vai ser o culpado? Deus. Foi Deus que me enviou para aqui.
Foi ele que não escolheu pregadores na minha geração, pregadores que pregassem mesmo. Foi ele que fez isto, foi ele que fez isto mal, foi ele que fez isto, aquilo, aquilo, outro. Vejam, os homens são abrasados e existe a justificação pela qual isto está a acontecer e eles estão a blasfemar e não se arrependeram. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. Agora vejam, a ira e a justiça de Deus vai ser exercida sobre os humanos, mas também sobre o trono da besta. E o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor. O que está a acontecer aqui é o seguinte, meus irmãos. A escuridão é esta tenebrosidade, este lugar tenebroso. Basicamente o que está a dizer é que o Senhor vai trazer escuridão. E a escuridão tem a ver com densidade, e o julgamento não é apagar as luzes. A escuridão que está aqui significa aquela expectativa. Basicamente, deixem-me explicar isto, tentar explicar isto. É a antecipação ou o medo daquilo que se sabe que vai acontecer e que está para breve. Basicamente é aquele... Como é que é de explicar? Imaginem os irmãos. Tenho que me dar aqui um exemplo que se calhar é tonto. Este que eu estou a pensar agora não é assim tão tonto. Alguém que é condenado à morte e está no corredor da morte. Nós em Portugal não temos pena de morte. Nos Estados Unidos existe. E aquelas pessoas que são condenadas à morte, elas estão numa ala específica que é a ala do corredor da morte. Elas podem lá ficar até 10, 15 anos, 20 anos e algumas até acabam por morrer. E sabem o que é que acontece? A maior parte dos presos que está no corredor da morte não morre executado, morre antes. E sabem porque é que eles morrem antes? Por causa da escuridão que se abate sobre eles, porque eles sabem que está iminente o dia da sua morte, só que eles não sabem quando é que é. E eles ficam tão estressados, tão ansiosos, tão tenebroso fica o ambiente, muitos deles simplesmente o coração deixa de bater. E é isto que este versículo está a dizer. Chegando sobre o trono, o poder de Deus, vai haver tanta tenebrosidade que Satanás, os demónios, os seus poderes, eles vão ficar na escuridão. Mas a escuridão não é a ideia de apagar a luz, vocês conseguem entender? Eles vão ficar sem se conseguir mexer porque sabem que está iminente. Porque até aqui, eles sabem que o seu tempo está contado, mas eles estão a agir. Os irmãos entendem isto. Eles estão basicamente, eles sabem que não têm hipótese e eles continuam a agir. Querem levar o máximo de pessoas com eles. Mas nesta altura vai chegar a ideia e o momento em que eles percebem, chegou a nossa hora. E a ideia é a escuridão total. Eles vão ficar sem se mexer. Então diz que eles mordiam as suas línguas de dor. O reino. Não apenas as hostes espirituais, mas também aqueles que participavam do reino. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, vejam o que é que acontece. Blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. Estão a ver porque é que eu digo que no inferno vai continuar a haver pecado? Ora, se continuamente as pessoas pecam, continuamente as pessoas merecem julgamento. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. E a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. O rio Eufrates é um rio que normalmente era nos tempos de seca ou nos tempos em que o rio está com o caudal mais pequeno, que os reis que vinham do Oriente, isto do lado de Israel, para o lado do Oriente, nomeadamente por onde está os países todos à sua volta, e especificamente o Irão, o Iraque, essas coisas todas, e quando era para atacar, eles esperavam que o rio secasse para poder passar com os seus exércitos. Vocês estão a entender? Agora vejam. Quem vai secar, isto é Deus. A sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Sabemos que são espíritos, são aqueles que estão a dominar estas figuras. Semelhantes a rãs é só porque é alguma coisa
que é asqueroso, mas também novamente aponta para a ideia do Egito e das pragas, está bem? Isto é que é importante entenderem. Não é tanto a figura da rã, é aquilo que ela representa especificamente neste contexto e no contexto bíblico. Agora não andem para aí a matar rãs a dizer que são espíritos, que há pessoas que também fazem coisas esquisitas, está bem? Rãs é só rãs, mas aqui neste específico contexto tem a ver com a figura do espírito, e é um espírito não qualquer, mas eram 3 espíritos imundos. Que fala outra vez, mais uma vez, a ideia do gozo, da trindade diabólica ou demoníaca, também falámos disto. Porque são espíritos de demónios que fazem prodígios. Vejam, espíritos de demónios conseguem fazer milagres. Mas estes demónios que são poderosos e que fazem milagres, o que é que eles vão fazer? Vejam, vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Mas, irmãos, os reis do Oriente são aqueles que sempre no contexto bíblico e do Velho Testamento são os reis que são inimigos de Israel. São os reis que vêm do lado do Oriente, nomeadamente a Síria, a Pérsia que é hoje o Irão. Agora, nós não podemos dizer que isto que está a acontecer, porque muitas guerras como estas já aconteceram, como estas, não bem como estas, mas parecidas já aconteceram. E normalmente nós temos uma tendência de colar a história que nós temos atualmente com o Apocalipse e dizer, não, é isto que está a acontecer agora. Eu não sei se é. Porque, na verdade, não vão vir apenas do Oriente, vão vir de todo o mundo. E isto é que é interessante perceber. Nesta batalha que vai acontecer, não vai ser apenas do Oriente que vão acontecer. É uma batalha a nível global, a nível mundial, é isto que a Bíblia relata. Uma batalha como nunca houve. Portanto, esqueçam a Primeira Guerra Mundial, esqueçam a Segunda Guerra Mundial. É uma coisa mesmo apocalíptica. Basicamente é todos os reinos, toda a gente, todos os tropas, tudo o que for, tudo o que tiver a acontecer, vai acontecer naquele momento. Chegaremos a falar da batalha quando chegarmos lá, está bem? Mas basicamente isto é apenas para mostrar aqui e para desvendar aqui a ponta do véu. Estou mesmo a terminar. Porque são espíritos demónios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda os seus vestidos para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Basicamente é uma chamada de atenção. Toma cuidado com a tua vida. Não sabes o dia nem a hora. Tu não sabes o dia nem a hora. E os congregaram, vejam, isto são espíritos que se dão sobre os reis, e os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. E o 7º anjo derramou a sua taça no ar, e saiu uma grande voz do templo do céu, do trono, dizendo, está feito. E houve vozes, e trovões, e relâmpagos, e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra, tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. Da grande Babilónia se lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam, e sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras de peso de 1 talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. 30 quilos de granizo em cima da cabeça do homem. Já estou a imaginar? Estou-me a rir, não tem piada nenhuma. Mas estou-me a rir na mesma. É o que é. É o meu humor macabro. Meus irmãos, vão ser terríveis dias. Mas eu acredito que nós já cá não estamos nesta altura. E amém. Vocês deviam dizer amém. Sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. O cálice da ira do Senhor é colocado e o resultado é blasfémia. Já viram isso? O que significa claramente Deus é justo. Porque Ele está a dar aquilo que verdadeiramente as pessoas merecem. E o resultado
a forma como elas agem prova exatamente que Deus é justo. Deus é tão bondoso e tão justo que a própria atitude das pessoas prova que aquilo que Ele está a fazer é um caminho reto. Porque em vez de se arrependerem, e talvez houvesse possibilidade, não sei se haveria, mas poderia haver essa ideia, o texto diz, e não se arrependeram. E nem assim se arrependeram. Antes blasfemaram. Meus irmãos, nós somos a Igreja de Cristo e a Igreja de Cristo não blasfema Cristo. Amém? Adora um Deus que é todo-poderoso. Magnifica o nome do Senhor e obedece ao nome de Deus. Vamos ficar em pé e vamos orar. Vamos orar. Deus, Senhor, nestes textos que são sempre mais difíceis para nós, Deus, são textos que ainda assim nós aprendemos acerca da Tua justiça e por isso estamos gratos por eles. Obrigado, Senhor, porque verdadeiramente Tu és santo, como a Tua palavra diz, Tu és o Rei dos santos. E justos são os Teus caminhos, justos são os Teus juízos, Senhor. Deus, nós como igreja queremos permanecer fiéis, Deus. Não sabemos claramente quando é que Tu virás, mas queremos estar prontos, Deus. Queremos estar prontos para a Tua vinda, Senhor. Queremos estar prontos para aquilo que Tu, para culminar toda a história e para aquilo que Tu vais fazer ainda, Senhor. Senhor, enquanto não chega ao fim, Deus, ajuda-nos a como igreja, Deus, a estarmos preparados, Deus. Senhor, para pregar o Teu Evangelho, Deus. E ainda colhemos a tempo, Senhor Jesus, as almas daqueles que ainda se vão salvar, Deus. Santo e bendito é o Teu nome, Deus. Te agradecemos pelo Teu amor e misericórdia e graça. Santo e bendito és Tu. Amém. Meus irmãos, vamos então aproveitar.